Faltando 2 semanas para o Enem, você fica naquele desespero. Meu Deus, e agora? O que que eu faço? Dá tempo de estudar alguma coisa? Não dá tempo de estudar mais nada? Dá tempo de estudar ainda. Agora é a hora de você começar a revisar as coisas que você já sabe, dar aquela relembrada em tudo. E é por isso que eu preparei essa aula de hoje. Para quê? Hoje eu estou trazendo para você 14 temas que é importante você relembrar antes do Enem. Não é 14 temas que podem ser. É porque tem um monte de gente que faz assim. Temas que podem estar na redação do Enem 2021. Não é disso, não. Que ninguém sabe qual é o tema da redação. O professor que fala assim que é infalível. Lista de temas infalível. Um desses vai estar lá. Só se a pessoa chutar todos os temas que existem, né? A pessoa escreve aí 50 mil temas, a chance dela acertar é bem grande. Então, vai mais é por tentativa e erro mesmo. Não existe esse negócio de, tema infalível, não, porque sabe como é que é? Nem a prova do Enem é infalível, né? Não sei se você lembra, se você era muito pequenininho, muito pequenininha, mas em 2009 eu passei por isso lá. Tava preparando para o Enem em outubro, chegou faltando 3 dias para a prova cancelada. Por quê? Vazou a prova. Aí tiveram que fazer outra prova em dezembro. Pode acontecer. Então, se nem o Enem é infalível, por que você acha que as dicas infalíveis aí de tipo, esse tema é infalível, esse vai cair? Não tem nada disso não. Vem na nossa, que na nossa é sucesso, na nossa você vai relembrar assuntos sociais importantes que você pode usar tanto na redação, na construção de uma argumentação, pode aparecer alguma coisa desse tipo nos textos motivadores, pode aparecer nas questões da prova de linguagens, pode aparecer em outros lugares. Vem com a gente que é sucesso. Chega na vibe. Então tá aí, 14 temas para estudar antes do Enem 2021. Na verdade, eu poderia ter colocado 14 assuntos. Só que como eu vou dar um tópico principal e depois 3 tópicos inferiores, ou seja, 3 subitens, eu preferi chamar de 14 temas com seus subtemas, né? 14 temas, cada um com 3 subtemas. Ok? Presta atenção que tem muita coisa boa para você estudar e relembrar aí antes da prova. Vamos para o primeiro? O primeiro é causa animal. Tema bom, é um assunto muito importante, um assunto muito relevante. Entre as redações do Enem, nós analisamos os 39 temas de redação do Enem aqui já no canal. Vou deixar o card para você aí da aula em que nós fizemos essa análise. E aí a gente observou o quê? Que desses 39 temas de redação que nós já tivemos no Enem, nós temos 3 falando sobre meio ambiente. Só que sobre causa animal não temos nenhum. Então é uma coisa inovadora, diferente e é importante demais. Tem muito pessoal debatendo as questões animais, tem que debater mesmo. E aí eu trouxe 3 subitens dentro de causa animal para também revigorar sua mente aí para você ter um rumo para você estudar. Então vamos ver, olha. O primeiro subitem é abandono e adoção de animais. Tem muito cãozinho, muito gatinho, muito bichinho abandonado por aí. Muita gente querendo ter um cãozinho, um gatinho, um bichinho. E aí as pessoas fazem o quê? Elas vão e compram um bichinho. Ao invés de adotar um. Já tem tantos abandonados precisando de um lar, precisando de cuidado. E as pessoas, ao invés de adotar, vão e compram outros bichinhos. Então, seria um tema até interessante, um assunto interessante para estar na redação. Seria muito bom, mas pode ser que apareça em outros lugares. Por exemplo, na prova de ciências da natureza ou na prova de linguagens, alguma coisa assim. Inclusive vai ter um dos subitens que pode aparecer na prova de ciências da natureza mesmo, mas vamos ver os outros. Depois, nós temos a castração. Esse sim pode ser que apareça numa questão mais referente à biologia, alguma coisa assim. E tem polêmica também que envolve castração, porque tem situações, né, de se a castração está sendo uma agressão ao animal, se é interessante para o controle populacional daquele animal, que às vezes vai acumulando muito cachorrinho, gatinho de rua, e os gatinhos e cachorrinhos vão multiplicando, vai virando aquela população de animais de rua enorme. Então é interessante o assunto da castração como uma solução para isso aí, e com todas as polêmicas que vêm envolvidas. Um outro interessante é o tráfico de animais silvestres. Nós temos ainda muito presente o tráfico de animais silvestres, uma covardia, uma judiação. Muito bichinho morre, passarinho, ararinha, papagaio, muito bichinho morre
nisso aí. É uma covardia mesmo, pouca fiscalização. Então, é um assunto interessante que pode aparecer tanto dentro de redação, como nas provas aí de ciências da natureza, de ciências humanas, de linguagem, são assuntos que podem aparecer. E também é importante você revisar seus conhecimentos sobre esses itens e sobre esses temas, porque você pode até construir, às vezes, uma argumentação em cima de alguma coisa mostrada aqui, mesmo que o tema de redação, por exemplo, não envolva isso, mas você pode construir, às vezes, uma argumentação que trate de alguma coisa nesse sentido. Vamos ver o próximo assunto. O próximo assunto é trabalho e emprego. Nós fizemos a nossa contabilidade também na aula anterior e a questão do trabalho já apareceu 4 vezes nos temas de redação do Enem. Então, um tema recorrente, um assunto recorrente. Vamos ver quais são os enfoques que eu estou trazendo para você com relação ao trabalho e emprego. O primeiro enfoque é o trabalho e o trabalhador doméstico. Muito importante, a gente teve no tempo passado aí a PEC das domésticas, que foi trazer alguns benefícios para as empregadas domésticas, só que tem outras situações referentes à informalidade, ao não pagamento dos direitos, a várias questões polêmicas nesse sentido aí, que a gente vê até muita reportagem de gente que finge que tem um trabalhador, uma trabalhadora em casa, mas na verdade é uma situação de escravidão moderna. Então tem toda essa coisa envolvida e dá para você estudar muita coisa em cima disso. Um outro subitem interessante é a informalidade. A gente sabe que o desemprego está em alta e as pessoas acabam recorrendo à informalidade, porque é claro que ninguém vai passar fome, só que o trabalho informal, apesar também do trabalho formal, a população já ter perdido uma quantidade grande de direitos, a informalidade ainda é pior, porque aí já não tem direito a nenhum a nada. Então, a informalidade é um assunto interessante para ser trabalhado no Enem, tanto em redação quanto em questões. E também nós temos o microempreendedor individual. Tá na moda, né, a questão de empreender, não sei o que, e existem várias regras para o microempreendedor individual, muitas delas desburocratizadas, processos de tramitação de documentos muito mais rápidos, mas mesmo assim tem gente que tem dificuldade, tem gente que não dá conta, que o empreendimento da pessoa não se sustenta. Então, pode ser também um assunto interessante. Para quê? Para você, às vezes, vai que cai numa redação como tema, para você propor formas melhores, formas de ensinar o empreendedor a gerir melhor a sua empresa e tudo mais assim. Então, assuntos importantes nesse sentido de trabalho e emprego. Próximo, nós temos tributação. Tributação, eu não me lembro de ter, pelo levantamento que nós fizemos juntos o levantamento aqui na aula anterior. Eu fui mostrando os temas, a gente foi elencando aqui. Eu não me lembro de nada referente à tributação, realmente não tem. Então, nunca apareceu tributação em nada da redação do Enem. E aí, dentro da tributação, tem algumas abordagens interessantes também que nós podemos fazer. Primeiro, polêmica demais, já é um pouco mais difícil de aparecer na redação por ser muito polêmico, mas pode ser que apareça em alguma questão, alguma coisa assim, é a taxação de grandes fortunas. Quem sabe até na prova de matemática apareça alguma coisa do tipo. Então, taxação de grandes fortunas aí para as pessoas aí que têm, né, um patrimônio muito grande, pagarem um certo tributo, uma certa taxa. Outro assunto, impostos sobre itens da cesta básica. Esse já é um tema menos polêmico, mais tranquilo, que poderia aparecer até num tema relacionado à questão da fome. Seria também uma proposta boa de solução, caso o tema estivesse relacionado à fome, alguma coisa assim. Uma proposta boa de intervenção seria sugerir a redução de impostos sobre itens da cesta básica. Então é algo interessante, algo importante para você estudar também nesses dias aí que estão faltando para o Enem. Lembrando que são 14 temas, porque estão faltando 14 dias para a prova. Ou seja, você vai estudar um desses assuntos por dia, você vai se atualizar em um desses assuntos por dia até o dia da prova, ok? Vamos ver o próximo subitem aí.
Interessante também, o Enem começou a trazer coisas sobre cultura, inclusive trouxe 2 vezes, né, já questões 3 vezes, temas sobre cultura na redação, e aí nós temos um assunto interessante, são tributos que incidem sobre a cultura. E aí sobre os serviços de streaming, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus e também os livros. Um tempo atrás teve uma polêmica forte com relação aos serviços de streaming que a tributação ia incidir sobre a Netflix e ia acabar no bolso do cliente. E mais recente a gente teve polêmica também com relação à taxação de livros. E muito polêmica, essa foi bem pesada. Dá uma pesquisada aí, atualiza seus conhecimentos que você vai ver o que aconteceu tanto nos casos dos livros quanto no caso dos serviços de streaming, ok? Próximo. Cultura, esporte e lazer. Olha, cultura apareceu 3 vezes na redação. Esporte e lazer, assim, diretamente, nenhuma, né? Nunca vi. Olha que interessante. Então, esporte e lazer é sempre uma possibilidade. Por ter sido ano de Olimpíadas, eu acho o esporte mais difícil. Esses temas que sempre estão muito em alta na sociedade, enquanto o pessoal fala assim, é um tema mais possível de aparecer. Eu já acho mais difícil, porque são temas que as pessoas já estão mais familiarizadas com eles, fica mais fácil até construir uma argumentação, mas posso estar errado também. Vai que aparece, porque teve Olimpíadas aí, alguma coisa nesse sentido, tanto do esporte quanto dos esportes paralímpicos, né, incluindo a questão das deficiências físicas e tudo mais. Então nós temos aí cultura, esporte e lazer. Dentro disso, as culturas marginalizadas. As culturas marginalizadas comumente aparecem na prova de linguagens. Inclusive, a gente teve uma questão no Enem 2020 sobre a música Bum Bum Tantan. Então, que o funk ainda é uma cultura marginalizada, né? Assim como várias outras, como hip hop, etc. Então, estudar um pouco sobre essas culturas marginalizadas é interessante. Culturas que as pessoas olham assim, mas isso não é cultura? É cultura, sim, senhor, sim, senhora. Então, estuda um pouco sobre culturas marginalizadas, essas culturas que as pessoas torcem o nariz e falam que não é cultura, e na verdade é cultura sim. Aliás, é mais cultura do que a dessas pessoas, né? Porque se a pessoa torce a cara, sim, você já sabe que um nível bom ela não tem. Então, culturas marginalizadas. Depois, interessante, que é tempo para a prática de lazer de qualidade. Isso é muito interessante porque todo mundo fala, mas as pessoas têm que praticar esporte, as pessoas têm que ter lazer. E tinha uma questão também no Enem 2020 que tratava disso. A gente fez análise, correção e interpretação das questões do Enem 2020, as questões de linguagem. Tinha uma questão que falava sobre a pessoa ter aquela imposição social para a pessoa ter uma vida saudável, mas a pessoa não tem tempo. Então, um assunto interessante aí, tempo para você ter lazer de qualidade. Como faz? Se você quer ter lazer, quer usufruir do lazer e não tem tempo. É interessante, reflexão boa. Essa reflexão é boa, fala sério. Deixa aí nos comentários se você já passou por essa situação aí de querer ter tempo para lazer e não ter tempo. Querer praticar alguma coisa de lazer ou de esporte e faltar tempo. Ainda mais você que está estudando para o Enem. Comenta se isso já aconteceu com você. Comigo já é. Comigo acontece de... Nossa, mas é direto. De ter muita coisa para fazer, muita tarefa, muito trabalho e não conseguir me dedicar a alguma coisa relacionada a lazer. Vamos ver o que mais que nós temos aí. Acesso a espaços de prática esportiva para crianças, para fazer a inserção da criança no mundo do esporte, até como uma forma de tirar a criança de um possível ataque da violência e tudo mais. Então, do mundo do crime, né? Então, interessante, a abertura de espaços de prática esportiva para crianças é um tema bom, é um tema que ainda não... Cai muita questão referente à infância e à adolescência, já caiu criança e adolescente na redação 4 vezes, então é sempre uma coisa interessante. Se liga nisso aí e estuda um pouco sobre acesso a espaços de prática esportiva para crianças. Ainda mais que nós viemos do contexto de Olimpíada, vai que resolvem abordar isso. Falei agora que eu acho difícil, mas eu achar difícil é uma coisa, nunca é impossível. Então, vai que aparece. Estuda sobre isso aí, tira um tempinho para você estudar.
Próximo item, item número 5 dos nossos 14 é meio ambiente. Meio ambiente cai um pouco, cai relativamente, já apareceu 3 vezes nos temas de redação do Enem. Então, meio ambiente é interessante, vai aparecer meio ambiente com certeza na prova de ciências da natureza, isso é óbvio. Então, é interessantíssimo para você. O que você pode estudar? Desastres ambientais. E aí a gente tem os desastres ambientais naturais mesmo, desastres que acontecem na própria natureza, terremoto, atividade de vulcão, apesar que vulcão não tem no Brasil, mas você tem enchente, no Brasil você tem risco de da água do mar subir, né, e aí, sei lá, inundar, meu Deus! Anundar é demais, tá contra. Eu mereço um pare hoje. Hoje eu mereço um pare pra mim mesmo. Não tem jeito não. Pior que eu nem sei. Ai, achei o pare. Eu mereço um pare hoje. Meu Deus do céu. Acorda, menino. Então, ó. Desastres ambientais. E aí, como eu tava falando do mar, pode ser, né, o risco da água do mar, do nível do mar subir, até pelas questões de aquecimento global e invadir a praia, as cidades, etc. Tem também as questões de desastres que não são naturais, que não são, tipo, a natureza mesmo que ocasionou. Como, por exemplo, a gente teve a questão de Brumadinho recentemente. A cidade foi tomada pela lama, um desastre lá envolvendo a empresa Vale. A empresa aí encheu os cofres dos municípios de dinheiro para poder de indenização e as pessoas mesmo que perderam a vida, a cidade que perdeu a vida, aquele espaço, aquele ambiente todo ali, não volta mais. Tudo em nome de quê? Dinheirinho. Então estuda sobre isso. Tanto os desastres que são a natureza mesmo que ocasiona, ventania, tornado, papapá, quanto as questões provocadas por falta de fiscalização, capitalismo selvagem, essas coisas todas. Agora, esse aí é bom. Uso de defensivos agrícolas. Você sabe que está liberado. O veneno está liberado. Está liberado o veneno. Então, o veneno no Brasil está liberado. Muito agrotóxico mesmo. E aí o agrotóxico ganha um eufemismozinho que é defensivo agrícola. Como se estivesse defendendo, na verdade está meio que atacando todo mundo, né? Defensivos agrícolas, então você pode trabalhar em cima aí. Se vai que aparece, eu acho muito difícil também, porque é aquele tipo de assunto que dá muita pano para manga para meter pau no governo, então eu acho que é mais difícil de aparecer, mas vai que. Também, como eu falei, não duvido de nada, vai que aparece. É bom você mencionar as questões de saúde, a questão do meio ambiente que é afetado, tudo, desequilíbrio ecológico, aquilo tudo, caso tenha alguma coisa referente ao uso de defensivos agrícolas. E também, essa é boa, essa aí é interessante, que são alternativas para o uso de plástico. Até por causa eu coloquei plástico, poderia ser outras coisas, mas o plástico até por causa daquele debate dos canudos, né, de canudo no mar, e a tartaruga, e etc. Então é sempre um tema interessante de se discutir as alternativas, o que usar no lugar do plástico. A gente tem tanta coisa de plástico, só que na minha frente eu tenho o quê? Uma câmera de plástico, uma lâmpada de plástico, um computador que tem umas partes de plástico, muito plástico na verdade, só a capinha dele que é alumínio, o resto é plástico. Aí tem um microfone que tem plástico, meu óculos é plástico. Aí tem um tablet que é plástico, um celular que é plástico, tudo plástico. Então, o que a gente usa no lugar de plástico? Alternativas para o uso de plástico, entendendo a agressividade do plástico para o meio ambiente. Próximo. Agora, esses aí são bons, muito interessantes. Ano passado o Enem colocou, né, a questão de saúde mental como tema, e foi a segunda vez que a saúde aparece como tema na redação do Enem. E aí nós temos algumas coisas que transitam pela saúde e pela educação. A educação já apareceu 4 vezes na redação. Então nós temos aí os transtornos do neurodesenvolvimento. Falando assim por alto, você não sabe o que é, mas eu vou explicar para você. Olha só, você tem o transtorno do déficit. A língua não fala a palavra déficit. Agora falou, né? Transtorno do déficit.
Ai, que horror. Que pobreza de fono. Sei lá como é que chama? Dicção, né? Ou trem. Ó, transtorno do déficit de atenção. Agora, não, agora eu mereço o quê? Eu mereço aplausos agora. Cadê? Onde é que estão os aplausos aqui? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Ah, consegui. Então, que é aí um dos transtornos que nós temos, que atinge muitas crianças, dificulta no aprendizado. E aí eu listei para você mais. Tem a dislexia, a descalculia e a desortografia, que a dislexia, no caso, aquela questão para ler, né, a dificuldade para ler, a descalculia é a dificuldade com os números e a desortografia é a dificuldade para escrever. E são transtornos, né, do neurodesenvolvimento, atrapalham o desenvolvimento da criança. E, por fim, o transtorno do espectro autista, que também é um assunto aí que está em alta. A gente tem sempre muita coisa, muitos lugares, muitas reportagens, a mídia falando sobre a questão do autista, que é muito importante. Então, 3 assuntos para você estudar que, se não servir para você no Enem em alguma coisa, serve muito para sua vida. Pode ter certeza, porque, sinceramente, às vezes a pessoa descobre uma dislexia, uma descalculia, uma desortografia, um déficit de atenção e hiperatividade, um transtorno do espectro autista até adulta. Pode ser que a pessoa descubra alguma coisa assim. Então, é muito interessante você estudar e aprender sobre esses assuntos, ok? Próximo. O clássico preconceito e discriminação. Preconceito e discriminação já apareceram 7 vezes em temas do Enem. Então, atenção, 7 vezes. Já apareceu racismo, já apareceu intolerância religiosa, já apareceu preconceito referente à saúde mental, se não me engano. Aparece um monte. Apareceu, foi do ano passado que tinha a questão, os estigmas envolvendo a saúde mental. Então, tem um monte de coisa envolvendo preconceito e discriminação. O que são as abordagens que eu trouxe para você? Mais difícil de aparecer na redação, que a gente sabe que é muito polêmico, mas pode ser que apareça nas provas. A gente teve questões também no Enem 2020, na prova de linguagens, que falava sobre as masculinidades e feminilidades. Então, você falar sobre homofobia, transfobia, bifobia e outros tipos de discriminação referente à identidade de gênero e orientação sexual é muito interessante, porque você pode se dar bem em alguma questão. Eu acho difícil cair na redação, mas como eu não duvido de nada, eu já falei, vai que. E xenofobia, esse aí é bom de falar, porque a gente tem a xenofobia dentro do próprio país, que é falar, nordestino é isso, sulista não sei o quê, o mineiro é tudo jeca, eu sou mineiro, o povo fala que nós é jeca, não sei o quê. Então são os preconceitos, as xenofobias dentro do próprio país, da pessoa não gostar de pessoa que veio de outra região do país, ou de outro estado e etc. Até entre municípios isso costuma acontecer, né? Mas é mais comum entre regiões mesmo. A pessoa que é do Sudeste não gosta de quem é do Norte ou de quem é do Nordeste, ou sei lá. Então, é interessante. E xenofobia externa, que foi muito, né, recebeu até um cachau, foi quase um relâmpago McQueen, por causa da questão da China. Nós tivemos aí a xenofobia super em alta com relação à população asiática por causa da Covid. É aquele pensamento de todo mundo que é asiático tá com Covid porque veio da Ásia para cá e veio trazendo Covid. E isso aí aconteceu, esse tipo de xenofobia, em um monte de lugar, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. Então, também interessante de se estudar. E também o capacitismo. O capacitismo é bom. O capacitismo é sempre uma possibilidade de aparecer num tema de redação, porque o pessoal está comentando, é interessante de observar. E o que é o capacitismo? Em linhas gerais, para eu explicar para você de forma bem básica, sabe quando as pessoas usam aquelas expressões que você pensa que são muito inocentes, mas que estão subjulgando alguém? Por exemplo, assim, fulano deu uma de Joãozinho sem braço.
Que é, né, quando a pessoa, tipo, finge que não é com ela, que não foi ela que fez, deu uma de Joãozinho sem braço. É uma expressão capacitista porque é uma expressão que tem uma carga de preconceito em cima das pessoas que, por alguma deficiência, não possuem os braços. Aí tem, você acha que eu sou doido, fulano se fez de doido, se fez de maluco. É capacitismo porque você está estigmatizando a pessoa que tem saúde mental, algum problema referente à saúde mental, algum transtorno referente a isso. E aí você estigmatiza aquilo na medida que você pega uma pessoa mau caráter, e você sabe que tem gente que é mau caráter e todo mundo vira e fala, mas aqui fulano lá é doido. Não, a pessoa é mau caráter. Ok? Então, é uma expressão capacitista também você pegar uma pessoa mau caráter e falar, não, fulano faz aquilo porque é doido. Então o capacitismo é sempre interessante de você estudar aí. Bom, próximo. Família, família, família. Família. Sabe quantas vezes que apareceu no Enem? Uma no Enem, tipo, no tema. Quando eu falo assim, quantas vezes apareceu e trago a minha contabilidade aqui, estou falando do tema de redação. Redação do Enem apareceu uma vez família e era sobre as novas configurações de família. Interessante, né? Então, família é sempre um tema interessante de se falar e eu resolvi trazer alguns itens para você. Adoção. Adoção é polêmica. Por quê? Tem gente que fala assim, a adoção não pode aparecer na redação do Enem porque já apareceu no Enseja de acho que 2017. Pode aparecer sim, eu falei isso na aula anterior. Enem é Enem, Enseja é Enseja, são dois públicos diferentes. Pode aparecer, o Enem dá sinais de que quer trazer as questões de adoção. Na prova de 2020 tinha uma questão sobre adoção tardia na prova de linguagens, então é interessante. E é interessante de você falar da adoção tardia, das regras para adoção. É bom que você saiba, porque é um tema interessante e muito importante que pode vir a ser trabalhado. Participação dos pais na vida dos filhos. A gente fala de lazer, cultura, não sei o quê. A falta de tempo para ter lazer e acesso à cultura, acesso a esporte. Mas e a falta de tempo, às vezes, do pai para participar da vida dos filhos? A criança que precisa que o pai e a mãe ajude a fazer o dever da escola, ou espera o pai e a mãe para brincar, e às vezes o pai e a mãe não têm tempo. Porque a gente está vivendo uma situação tão difícil, né? De às vezes a pessoa precisa trabalhar muito mais do que deveria para poder conseguir colocar o sustento em casa. Então, como que fica a participação dos pais na vida dos filhos em outros aspectos também? Então, é interessante você estudar também. E, por fim, o que eu acho mais interessante de todos esses três, que é os limites da interferência da família na educação dos filhos. Você sabe aquela discussão que vem do pessoal falar assim, mas família que educa, a escola só ensina. E aí, às vezes, a família vai passar os valores da família para a criança e passa um monte de aberração. A gente vê, eu vi uma criança outro dia, é um exemplo, né? Que quando você olha para a pessoa, eu não sei, às vezes você vai achar que é uma coisa meio preconceituosa, mas tem gente que você bate o olho, você fala assim, essa pessoa não liga para as questões referentes à Covid. Eu vi um casal, nunca fizeram na praça, assim, sem máscara, a criança também sem máscara, o casal não fez menção de botar uma máscara hora nenhuma, não fez menção de passar um álcool em gel. E ali eu pensei, se esse casal não liga para Covid. Pensei comigo, pensei com meus botões. Aí a criança foi num pula-pula. Tava na praça, pagou, a mãe pagou, pula-pula, a mãe ficou fazendo uns exercícios físicos ali deitada no banco, o pai fazendo uns correndo em volta da praça, e a criança foi no pula-pula. Hora que a criança saiu do pula-pula, a senhora, que é a responsável pelo pula-pula, veio com o vidro de álcool em gel para colocar na mão da criança. Menininha, pequenininha, uns 3 anos ou menos. Então eu falei assim, não precisa não. Falei, tá aí. Pegou o mau exemplo de casa. Viu o pai e mãe falando, não precisa álcool em gel não, isso é bobeira. E pegou o mau exemplo. Então, até onde que vai a interferência da família na educação dos filhos? Será que a gente deve deixar toda a educação dos filhos para ser feito pela família? Então é um tema muito interessante, ainda mais com tanta gente discordando das coisas que se ensinam na escola, discordando do conhecimento científico e querendo levar os filhos para um homeschooling, né, para a educação dentro de casa, ensinar as coisas em casa. E a gente sabe que o ensino não vai ser a mesma coisa, que o pai e a mãe não vão passar
os conhecimentos da mesma forma que uma escola passaria. Vão passar com a visão do pai e da mãe, não necessariamente com a visão real da coisa. Então, olha, é um assunto que eu acho muito interessante de estudar. Acima de qualquer coisa, é interessante porque, né? Como que a gente fica naquela situação? O pai e a mãe têm que educar, mas às vezes a educação que o pai e a mãe vai dar não é o jeito correto, a forma correta para a criança crescer um adulto que viva bem em comunidade, em sociedade. Fica a dica. Assunto número 9, cidades. É muito interessante, porque eu não vi ainda falar de cidades. Eu vejo falar de cidadania, de coisas, mas o Enem não traz na redação problemas referentes especificamente aos municípios. E seria uma coisa diferente, seria uma coisa interessante. É um problema social, é abrangente, porque acaba que vai abranger. Tipo, tem problemas que são recorrentes de toda a cidade, todo lugar tem, então acaba que vai ser abrangente. E vamos ver as opções, os subitens que eu coloquei para você. Primeiro, mobilidade urbana. Isso aí, a cidade pode ser grande ou ela pode ser pequena, que ela é afetada por questões de mobilidade urbana. Tem cidade que é muito pequena, as ruas são muito estreitas, aí vai chegar mercadoria para uma loja, o caminhão custa passar pela cidade, ou o caminhão, a cidade é muito pequena, a rodovia corta a cidade no meio e vira aquela barulhada. Então, assim, mobilidade urbana é um tema muito interessante para a cidade grande e para a cidade pequena. Na cidade grande, o impacto é absurdo. A minha cidade é uma cidade de porte médio, de 240 mil habitantes, e aqui a gente tem problemas sérios de mobilidade urbana, a ponto de choveu, deu 6 horas da tarde, você chega mais rápido a pé do que de carro. O trânsito para. Dia de chuva, todo mundo bota o carro na rua, não tem espaço, não tem lugar para estacionar. Na hora de fim de expediente, 6 horas da tarde, trava tudo. Então, é um problema sério de mobilidade urbana. E, além da mobilidade urbana, nós temos também as cidades inteligentes. Lembrando que a mobilidade urbana, você pode até pensar em fazer transporte de pessoas de uma cidade para outra, né? Porque no Brasil a gente tem a questão de ter muita rodovia e pouca ferrovia. Então o trânsito, o tráfego todo é por rodovia, sendo que a gente poderia desenvolver outras formas de levar pessoas. Passando para cidades inteligentes, e aí também é um conceito que está no hype, né? Tá na moda, muita gente fala e tal. Cidades inteligentes já vai envolver a mobilidade urbana, vai envolver tecnologia. É o uso de tecnologia para melhorar a mobilidade, para melhorar os serviços, para melhorar tudo. Então, é interessantíssimo também de se estudar. E por fim, esse é muito bom, vai na onda daquele que a gente falou de desastres, é a realocação de pessoas atingidas por desastres. Olha como que esse tema é um tema que tem cara de Enem. Porque ele envolve a questão ambiental nos desastres, ele envolve a questão de cidades, a questão de realocação das pessoas, e ele envolve a questão de cultura. Por quê? Às vezes a pessoa ela nasceu e cresceu, ela tem toda uma raiz num lugar. Por causa de um desastre, seja ele natural ou não, a pessoa precisa sair dali. E ela vai ser realocada em outro lugar. E como que fica a identidade cultural dela? Aquela vida em comunidade que ela tinha com os vizinhos desde que ela era pequena. A família foi se construindo junto ali. Como que fica isso? Quais os problemas que isso pode trazer para a vida da pessoa que passa por isso? É muito, 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 muito interessante esse tema. Recomendo muito que você anote e faça uma redação sobre esse tema aí, que é interessante demais. Propõe uma solução para isso. É legal. 10. Saúde mental. E aí a gente vai para a questão da saúde. De novo, ano passado já foi saúde mental. Ah, não vai acontecer, porque ano passado já teve saúde mental, já teve saúde... Na aula anterior, por A mais B, eu mostrei para você que às vezes na mesma edição do Enem, de uma aplicação para outra, o assunto é o mesmo. A gente teve uma redação do Enem que a primeira aplicação era sobre preconceito, questão de intolerância religiosa, os preconceitos referentes à religião, e na segunda aplicação eram os preconceitos referentes à etnia, a racismo. Então, 2 assuntos, tipo, muito próximos. Então pode ser que aconteça assim, não duvide de nada. Saúde mental para você, então. O que nós temos de subitem? Esses são os clássicos. Ansiedade,
Você sabe muito bem o que é isso, você está estudando para o Enem. Você, mais do que ninguém, tem propriedade para falar o que é ansiedade. Depressão, e aí a depressão a gente vem de um contexto do brasileiro em si ter perdido muito aquela alegria de ser brasileiro que a gente tinha. Então a gente está com uma população mais triste, a gente tem mais problemas de depressão. Então é uma coisa séria. A gente está passando por uma pandemia que ainda não acabou, nós estamos passando. A depressão foi em alta com o isolamento das pessoas e tudo mais, o medo de contrair Covid ou de passar Covid para um familiar, um amigo, e essa pessoa vir a falecer. Então a depressão está assustando mesmo. Estude sobre. E por fim, uma que também teve alta aí durante a pandemia, principalmente com o trabalho remoto, é o burnout. A pessoa trabalhar excessivamente a ponto dela adoecer de tanto trabalhar. Então, o burnout também chega uma hora que a pessoa surta de tanto trabalho. Interessantíssimo para você estudar. Partindo para os 4 últimos, política e cidadania. Cidadania apareceu 11 vezes em temas de redação do Enem. Política apareceu 3. Temas aí, assuntos referentes à política e cidadania para você. O acesso à justiça. É bom, né? Porque muitas vezes a pessoa ela precisa procurar a justiça, ela não sabe como, ela não sabe onde, ela não tem dinheiro para pagar um advogado, a defensoria pública demora demais e a pessoa acaba não tendo acesso à justiça por causa desses entraves que nós temos aí. Então, interessantíssimo. Outro problema que eu acho interessante é eu acho que não vai cair na redação também, mas pode ser que apareça em questões, que é a interferência das religiões na política. Ah, mas isso a gente vê demais. É gente pedindo voto dentro de igreja, é gente usando o nome de Deus para pedir voto, é não sei o quê. Tem muito. Eu acho que não cai na redação. Não duvido de nada, como já disse 732 vezes. E isso aí com o envolvimento da laicidade do Estado. A gente tem um Estado laico, mas que não se respeita o Estado laico. Os próprios representantes do Estado não respeitam a laicidade do Estado. E eu ouvi uma vez uma pessoa falar o seguinte: mas o Estado é laico, mas não é laicista. Ele não pode fazer apologia à pessoa, ele não pode fazer apologia à laicidade. Eu fiquei assim. Sabe que deu vontade de levantar e sair correndo. Tipo, o Estado não pode fazer apologia à questão da laicidade. Se o Estado é laico! Deixa quieto, né? O que o Estado não pode é fazer apologia à religião A, à religião B e à religião C. Então, se um prédio público tem um símbolo religioso, um símbolo de uma religião, obrigatoriamente ele deveria ter símbolos de todas as outras religiões, inclusive da ausência de religião e da ausência de crença. Então, a melhor forma de você ser laico é você não fazer apologia a nenhuma religião. Não é que o Estado seja ateu ou qualquer coisa assim, o Estado simplesmente não pode ter essa interferência religiosa. Sabe como é que é, né? Até na nota do dinheiro tem religião. Quer um lugar pior do que para você colocar religião do que uma nota de dinheiro? Quer lugar pior para você, principalmente as pessoas que são da religião, das religiões cristãs? Quer lugar pior do que uma nota de dinheiro, que é a coisa mais podre que tem, para você colocar o nome de Deus? Abuso de autoridade, e esse viu? Esse aí dá pano pra manga, o povo fica bravo. São os abuso de autoridade e excessos por parte das forças de segurança. A gente tem visto muito caso de abuso policial, de excessos, violência praticada por policial, não é de hoje, ó. Isso tudo por quê? Porque o policial no Brasil ele recebe um treinamento de guerra, né? Um treinamento militar. O militar é para guerra, são as forças armadas. Ele recebe um treinamento de guerra e bota o sujeito treinado para guerra na cidade, para cuidar do cidadão. Não vai dar certo. Então, tem essas questões muito relevantes. É claro que tem pessoas sérias na polícia, como tem pessoas sérias na política, como tem pessoas sérias em todos os lugares, mas tem também os bandidos que também tem em tudo quanto é lugar.
Então, abuso de autoridade e excessos por parte das forças de segurança é um bom assunto a você estudar. 12. Educação. E aí, como eu já falei para você, educação apareceu 4 vezes em temas de redação do Enem. O que eu trago para você de educação? Educação sexual, que dificilmente aparece na redação também, mas que é sempre um tema que pode aparecer em linguagens e nas questões de ciências da natureza, mas principalmente nas questões de linguagem, porque as de linguagem vão falar de educação física, de cuidados com o corpo, então pode ser que apareça a questão referente à educação sexual. E aí, principalmente a ausência dessa educação sexual em casa, e aí os pais falam que a educação sexual tem que vir de casa, mas não ensinam nada nesse aspecto, não ensina a menina a se proteger de um agressor e não ensina o menino que ele não deve agredir, que ele não deve abusar e tudo. E aí vira aquela coisa, né? E aí fala assim, mas tem que ser a família, mas a família não faz. A escola vai fazer, todo mundo acha ruim. E todo mundo acha ruim quando fala de educação sexual em escola. Aparece gente de todo tipo. Aqui uma vez, uns meses atrás, teve um caso aí numa escola que foi falar sobre uns assuntos que envolviam educação sexual. E apareceu político, e apareceu digital influencer, e apareceu até padre, que por coincidência o padre é digital influencer também, falando que era um absurdo, que não podia. É uma loucura, gente. Uma loucura. Então estuda. Estuda que pelo menos se você não usar para o Enem, pelo menos você vai aprender. Próximo, uso da tecnologia no ensino e aprendizagem. Esse ficou aí, a gente está fazendo isso aqui agora, né? Eu estou usando a tecnologia para ensinar, você está usando a tecnologia para aprender. E isso aí ficou em alta no ensino remoto emergencial durante a pandemia. Pode ser que não caia em redação por causa disso, porque ficou em alta realmente. Mas você pode pensar em alternativas que envolvam a tecnologia no ensino e na aprendizagem nas mais diversas situações, até mesmo dentro da educação presencial. Ok? E aí, por exemplo, as salas de aula, você equipar melhor as salas de aula para o professor, por exemplo, o professor de química conseguir mostrar as estruturas, um professor de biologia mostrar um DNA, alguma coisa assim, de uma forma mais realista. Então, tudo isso usando a tecnologia. Dá para pensar em muita coisa nesse sentido. E depois o acesso à educação profissional. Com o desemprego que está aí, quais são as formas de fazer a pessoa ter acesso à educação profissional? Aquela educação que ensina ela a realidade do mundo do trabalho para ela poder se preparar para trabalhar em determinada área. E aí? Próximo, penúltimo. Administração pública. Complicado. A administração pública a gente não vê também, a gente vê questão de política e tudo mais, mas a administração pública não. O que dá para a gente falar de administração pública? A importância dos serviços públicos, consequentemente dos servidores, mas principalmente dos serviços. E isso a gente viu na questão da Covid, a importância do SUS, a importância também da universidade pública na pesquisa. Então, muita coisa a se pensar na importância dos serviços públicos. Porque a gente pensa que serviço público é, não sei o que, segurança e tal. A importância da segurança pública também, apesar das falhas que tem. Então, a importância de ter esses serviços e esses serviços não serem entregues para empresas. Burocracia e ineficiência. Esse é um clássico. Toda pessoa já passou por uma situação de ineficiência e de burocracia no serviço público. Tem regras ultrapassadas mesmo no serviço público. Então, é sempre uma opção você estudar sobre isso. E as empresas públicas, aí vai um pouco até no primeiro subitem ali, né? As empresas públicas, privatizar ou manter sob o controle do Estado. Também vai muito na onda do primeiro, porque o primeiro você vai falar da importância dos serviços, então você pode pensar em serviços que são realmente muito importantes, que sejam prestados pelo poder público e outros que não são tão importantes, não sei. Você pode refletir da melhor forma que você quiser. E por fim, o 14º assunto é ciência. E também um assunto muito bom. Nunca vi nenhum tema referente à ciência, assim, propriamente dita, na redação do Enem. O que pode ser? Iniciação científica. Como vai iniciar o jovem no mundo da ciência?
Que é, a gente devia pensar sobre isso. A gente pensa sobre iniciar o jovem no esporte, iniciar o jovem no emprego, mas não pensa sobre iniciar o jovem na ciência. Como fazer? Além disso, a divulgação científica. E esse é um soco no estômago, porque a gente vê a demora nos trabalhos científicos, a demora para os trabalhos serem concluídos e a dificuldade para esses resultados chegarem à população. Quando chega para um geral, pela mídia, às vezes chega com uma linguagem muito, sabe? Aquela linguagem muito inacessível, muito difícil. Como que você traduz isso? Como que você passa isso para uma linguagem acessível? Como que você quebra aquele orgulho do cientista de não, eu sou foda? Você quebra o orgulho dele para poder esmiuçar o trabalho dele e entregar para a população de uma forma que a população entenda de maneira fácil. Então, esse é um desafio complicado. Enquanto a ciência demora para chegar na população, as fake news, as notícias falsas chegam assim, ó, num zap. Numa mensaginha, ó, pum, caiu aí uma notícia falsa e a ciência vai demorar 1 ano ou 2 para chegar na pessoa. E o método científico. Pesquisas fraudulentas. A gente tem fraude nas pesquisas também. Tem coisa mentirosa aí que defende, né, uns tratamentos estranhos, uns negócios esquisitos. E aí você vê que tem gente que faz artigo sobre, fala que é ciência, mas não é. Então, como que você filtra esse tipo de coisa? O que é sério nos métodos científicos, nas ciências e tudo mais? E como que você elimina essas pesquisas mentirosas que às vezes as pessoas fazem para ludibriar, para enganar, para provocar morte, para provocar o caos social. Isso é interessante como que tem gente que perde tempo fazendo pesquisa mentirosa, tipo, pesquisa que vai chegar a uma conclusão que é mentira, simplesmente para poder criar caos social. Complicadíssimo. É isso, esses foram os 14 assuntos que eu trouxe para você estudar antes do Enem. Um assunto por dia, você pega um subitem, estuda de manhã, um subitem à tarde, um subitem à noite, e você vai ter uma boa revisão de atualidades antes de você ir fazer a sua prova. Bora fechar! É isso, eu espero que você tenha gostado. Mais uma vez eu ressalto, não são temas para redação, né? Igual o pessoal fala, tema que vai cair na redação, não é isso. São assuntos de cunho social e de atualidades para você, né, atualizar seus conhecimentos e estar bem preparado, bem preparada para fazer uma boa prova. Ok? É isso. O que mais que eu tenho para falar hoje? Não tem mais nada para falar hoje. A gente já fez aqui várias aulas sobre redação, sobre assuntos importantes para o Enem. E aí eu vou deixar para você os cards dessas aulas que nós fizemos. Tem a redação simples, uma estrutura simples para você fazer redação. Agora tem correção de redação, como que funciona. E agora tem os temas que já foram trabalhados na redação do Enem. Tudo aí para você assistir. Beijo para você. Tchau!